O caos está instaurado, não tenha dúvidas disso. São vários acontecimentos ao mesmo tempo que assustam quem está assistindo esse momento histórico. Você deve ter visto o que aconteceu com a família Bolsonaro, o que aconteceu com a ex-esposa do Bolsonaro, mãe do Flávio, do Eduardo. Você viu o que aconteceu? E do Carlos? Foram feitos reféns. O Eduardo Bolsonaro fez críticas gravíssimas, imputando inclusive a responsabilidade ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E há quem diga que isso pode desencadear uma investigação gigantesca, que pode ter, inclusive, vínculos com grupos organizados, com PCC, Comando Vermelho. E aí, tem gente que já está investigando esses caras. Outra questão é no campo geopolítico. Meu amigo, a operação militar dos Estados Unidos já começou, já teve efeito. Um já foi pego. E desse que foi pego, pode desencadear, sem sombra de dúvidas, o maior efeito dominó para chegar não só até o Maduro, mas a todos aqueles que vêm se beneficiando do narcotráfico, do narco-estado do Maduro, para se beneficiar politicamente em outros países. E aí tem muitos nomes que já se encontram, inclusive, na mira. E você sabe, você sabe, que essas pessoas estão desesperadas. Então, fica aqui ligado que esse editorial está marcado por informações importantíssimas. A segunda-feira já começa quente, ou seja, pegando fogo, literalmente, porque até as queimadas no Brasil começaram a estourar de novo. Vamos entender tudo isso? Seja muito bem-vindo ao nosso editorial. Hoje é dia 25 de agosto, esse é o nosso primeiro editorial, nosso Café com Política. É sempre um prazer e uma honra estar aqui, podendo bater um papo com você. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político e mestre em comércio internacional. E a gente vai entender um pouquinho tudo isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, no mercado. Está tudo muito maluco. E se você busca um canal que traz sempre as fontes, tá? Sempre fundamenta as fontes, não vai te colocar em enrascada com fake news ou com teorias conspiratórias. A gente fala aqui na veia mesmo o que está acontecendo no Brasil. Então, cogita se inscrever, dá uma força para o nosso canal. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com você, podendo bater um papo, tá bom? Bora para cima? Vamos entender o que está rolando? Então vem comigo. É o seguinte, pessoal. Olha só. O Emanuel Rincon, ele fez uma publicação sobre essa batalha feroz que vai se travar entre Estados Unidos e a Venezuela e o Maduro. Talvez até a publicação dele jogou um pouquinho de areia, né, na nossa fogueira. Ou seja, talvez a publicação dele esfriou um pouco a expectativa. Eu achei que eu ia tomar uma cerveja sábado com vocês, comemorando a queda do Maduro, mas eu não consegui. Tá todo mundo torcendo que caia logo. O Emanuel Rincon disse que talvez possa demorar um pouco mais do que você imagina, porque tem uma coisa que se chama estratégia. Estratégia essa que os Estados Unidos querem utilizar. Dá uma olhada nessa publicação. Ele escreveu o seguinte: olha, eu recomendo manter mais neutralidade o possível ante aos próximos acontecimentos. Ou seja, não esperar que vai ser tão rápido a queda do Maduro. Somente o presidente Trump e o seu círculo próximo sabem o alcance das operações contra o regime de Maduro e a sua estratégia. O que se vê que está acontecendo é sumamente alentador, ou seja, é bom. Todo mundo está vendo que o Maduro vai cair. Porém, não quero dizer que haverá uma invasão e sacarão o Maduro, ou seja, arrancarão o Maduro em 24 horas. Ou seja, não é pra gente ter essa esperança. E eu tava tão empolgadinho, que sacanagem. Mas tá bom. O que está a ponto de ocorrer pode encaminhar-se em uma guerra de desgaste de longo prazo, sufocar os recursos econômicos ou qualquer outra estratégia que, insisto, apenas a Casa Branca sabe. O que o Rincon quis dizer aqui é que, olha, os Estados Unidos ele não está fazendo toda aquela estrutura para chegar, invadir e dar um discurso para a esquerda falando que os Estados Unidos ele é um violador da soberania. Não. Ele quer agir com estratégia. Ele quer agir de uma forma a minar os recursos. Ele continua aqui dizendo o seguinte:
O que, ao melhor, até nos surpreendemos e se chegar a uma operação de extradição ou ataque dos cabeças. Porém, insisto, tudo é só especulação. Pelo momento, somente o círculo do presidente Donald Trump sabe. São muitas razões para ser otimista neste momento. Porém, tem que ter paciência, prudência e não armar expectativas que possam gerar frustração. As coisas estão indo muito bem. Lembrando que o Manuel Rincon é um exilado. Ele é meio que o jornalista Eduardo Bolsonaro da Venezuela, né? Assim como muitos outros exilados, ele se exilou, ele conseguiu vez, conseguiu voz, conseguiu uma aliança com os Estados Unidos e ele é um articulador que busca, né, literalmente, marcar um novo ciclo para a queda do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Porém, presta muita atenção no que eu vou te avisar agora. Os Estados Unidos têm uma estratégia armada e o que o Rincon disse não está fora do contexto. Veja no próximo bloco. Os Estados Unidos, sem sombra de dúvidas, é um estrategista. Ele não brinca em serviço. Ele vem para resolver. Às vezes, de sopetão, chega e arranca o dente. Às vezes, ele primeiro trata da infecção, vai tirando todas as mazelas para depois extrair o dente podre. É o que os Estados Unidos estão fazendo. E para isso, ele precisa de ajuda. E ele já tem essa ajuda. Essa matéria veiculou em vários jornais. Eu peguei aqui o do Pernambuco Arretado, mas tem vários jornais falando, né? Inclusive a Globo tratou disso também. Essa matéria tem uma semana atrás. Atenção, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou o cartel do Maduro como um grupo terrorista, abrindo caminho para operações militares de inteligência. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O que os Estados Unidos está fazendo é criando laços. Aqui nós temos a Argentina, nós temos o Equador. Agora, a Guiana acaba de declarar apoio irrestrito aos Estados Unidos. Ou seja, o Donald Trump está criando o seu círculo, ganhando seu apoio aqui primeiro, para fazer o principal. Como é que se combate o crime organizado? Follow the money. Vai atrás do dinheiro. Pega o dinheiro dessas figuras, tira dessas figuras a possibilidade de se sustentar e sustentar aliados, e aí o problema se resolve. E não é só o Noboa. Matéria da Folha de São Paulo. Com o apoio do FBI, o Paraguai terá uma base antiterrorista contra o Hezbollah na fronteira com o Brasil, diz TV. Essa matéria também é de uma semana atrás. Então, há uma semana atrás, o plano de Donald Trump já teve início. Há uma semana atrás, o Donald Trump já se articulou, já preparou a sua estrutura, já se articulou o suficiente para falar, olha, eu vou preparar o campo, vou construir bases, vou me estruturar e vou pegar o Maduro. E aí, tá todo mundo de olho no que pode acontecer. Até que o primeiro passo foi dado. E o primeiro já foi pego. E a partir desse primeiro, muitos outros cairão também. Próximo bloco. Acabou de sair uma publicação que, depois da operação militar, matéria do Diário 360, depois da operação militar dos Estados Unidos, o Equador, em conjunto com os Estados Unidos, acabaram de apreender um carregamento de drogas do cartel do Los Soles, né, o cartel dos sóis, ligado ao Maduro. Ou seja, 18 pessoas foram presas e estão dispostas a contar tudo o que aconteceu. Dá uma olhada o que o militar colombiano aqui fala. Você é equatoriano aqui fala, né? Buenos días, reciban un cordial y afectuoso saludo de la Policía Nacional del Ecuador a través...
Bom dia, né? Um saudoso bom dia aqui pela Polícia Nacional do Equador. De la zona 4, subzona Manabí, efectivamente, gracias a la cooperación internacional, vemos un guardacosta de los Estados Unidos, quien está haciendo coordinaciones con las Fuerzas Armadas, especialmente con la Armada del Ecuador. Ó, eu quero saudar a todos dizendo que tivemos cooperações internacionais e a partir dessas cooperações internacionais, né, um costeiro, né, dos Estados Unidos tivemos uma operação bem sucedida em apreender um carregamento, né? En el cual nosotros al momento estamos recibiendo 18 personas que se encuentran al momento aprendidas y de igual manera tenemos... Estamos dizendo que acabamos de receber 18 pessoas que foram apreendidas e no momento estão recebendo, né, atendimento aqui. La incautación que nos entrega también la Armada a través de guardacostas de los Estados Unidos, 10.3 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Ó, vamos dizer que através dessa armada, né, costeira dos Estados Unidos, prendemos 10,3 milhões de produtos e substâncias suspeitas. Eles vão minar economicamente estados que dependem do narcoterrorismo para sobreviver. Las cuales al momento nosotros vamos a realizar los procedimientos correspondientes con la unidad de antinarcóticos, asimismo. Nós vamos fazer os procedimentos correspondentes com a unidade antinarcóticos. Poner a órdenes de la autoridad competente para su respectiva destrucción. E nós vamos mandar para as autoridades competentes para sua destruição. Esto en el mercado internacional aproximadamente son más de 60 millones de dólares. Ó, presta atenção. Em mercado, esses produtos são aproximadamente 60 milhões de dólares. É uma pancada gigantesca nos grupos narcoterroristas. Os Estados Unidos vão fechar a costa de tal maneira, que os produtos só vão poder sair dali pelas fronteiras. Nunca pelas costas nem pelo espaço aéreo, para chegar até os Estados Unidos. E se sai para a fronteira do Brasil, por exemplo, os Estados Unidos começam a investigação dentro do Brasil. E vai chegar e vai ver quem está sendo conivente, se tem alguém que está deixando isso acontecer. Que la Policía Nacional del Ecuador hace la incautación en coordinación con las autoridades tanto locales de la Armada y también con la cooperación internacional de los guardias. Ó, a Polícia do Equador fez a preparação, né, a apreensão junto com a Guarda Armada e operações internacionais. Guardacostas de los Estados Unidos. La Policía Nacional del Ecuador reafirma el trabajo de la seguridad ciudadana y el orden público para garantizar la seguridad en todo el país. Muchas gracias. Ó, e a Polícia Nacional do Equador assegura, né, e reafirma a ordem de garantir a segurança e a equanimidade em todo o país. Brincadeira, mas começou a faxina, meu amigo. Começaram a limpar. Como diz ali a galerinha do funk ali, né? Estão passando rodo? Beleza, tem que passar mesmo. E não adianta chorar, não adianta espernear, porque está chegando a hora da gente ver que pode até demorar um pouco, como disse o Rincon ali, mas vai acontecer. E aí, a turminha ali resolveu gravar um vídeo, né? Para vamos dizer assim, cutucar os Estados Unidos. Dá uma olhada. Ó, publicação também do Manuel Rincon. Isso aqui é os militares venezuelanos dizendo, olha, você tem drogas aí? Você tem drogas? Escuta. Há droga em nossos quartéis? Tem drogas no seu quartel? Digo, meu comandante general. Nunca tive drogas, meu comandante general. Quando estamos de guardia, tu ves as drogas em los quartéis del Quando estamos de guarda, você vê alguma droga no seu quartel? ejército? No, mi comandante general. Não, comandante, não. Teniente coronel, comandante de uno de nuestros batallones. Hay droga Tenente coronel, comandante do nosso batalhão. en nuestros cuarteles. Tem drogas no nosso quartel? Una información totalmente falsa, mi comandante general. Isso é uma informação totalmente falsa, amigo comandante general. Somos nosotros. Somos unos patriotas, mi comandante general. Somos Quem somos nós? Somos patriotas. hijos de Bolívar. Nosotros no usamos droga. La consumirán en el norte, pero Venezuela está libre de drogas. Meu Deus do céu. Ele falou, nós somos soldados de Bolívar, nós não usamos drogas. Aqui, a Venezuela está livre de drogas. É brincadeira, né? Parece até uma piada o que está acontecendo. Mas isso é sinal de desespero total.
desespero total. Vamos lá, pessoal, você precisa entender o seguinte. O STF está prestes de exercer uma ação que pode gerar imediatamente a fúria de Donald Trump e sanções imediatas. E quem está falando não sou eu, é o próprio STF, e o governo brasileiro já tem esse entendimento, mas mesmo assim eles querem dobrar a aposta. O que eu estou falando para vocês é uma matéria publicada pelo Estado de Minas que diz o seguinte: o governo e o STF avaliam que o julgamento de Bolsonaro pode levar novas sanções dos Estados Unidos. Olha só, a aposta ganhou adeptos após o vazamento de diálogos em que Bolsonaro e aliados discutem atuação conjunta com o governo americano para obter anistia. Tá. Foi aquele vazamento de conversas que pegou o Silas Malafaia. Lembra disso? Que até o próprio STF falou: opa, forçaram a barra demais. Alguns ministros do STF entenderam, forçaram a barra demais. Não é assim não, tem coisa errada aí. Integrantes do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal consideram a real possibilidade de Donald Trump aplicar novas sanções econômicas contra o Brasil e outras restrições a autoridades do país com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que vai começar agora em setembro. A previsão é para julgar ele até o dia 14 de setembro. Na avaliação de ministros, há interesse dos Estados Unidos de criar uma instabilidade em torno do tribunal e do governo Lula, o que poderia acirrar com um avanço do julgamento sobre a trama golpista liderada por Bolsonaro. É o que diz a matéria aqui. A verdade é uma só. Hoje, o sentimento da maioria dos brasileiros é que esse discurso de golpe é uma bravata. A gente já viu isso acontecer, inclusive, na Bolívia. Tiveram processo do golpe 1, depois que o Evo Morales caiu, e processo do golpe 2, onde todos os opositores do Morales foram acabar na cadeia. Agora, depois da pressão dos Estados Unidos, que está acontecendo na Bolívia, que está acontecendo na Colômbia, estão querendo prender lá, já está preso, o ex-presidente de direita, né, o Álvaro Uribe, né? Tá preso também. E aí agora já deram uma liberada nele porque a pressão dos Estados Unidos está grande. O único que não está recuando é aqui, o STF. Mas, meu amigo, mais cedo ou mais tarde, o STF não vai aguentar o tranque. Eu acho que comprar briga com os Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, o STF vai acabar gerando um conflito aí, inclusive com o mercado, e a pressão sobre o STF vai aumentar. Pessoal, é gravíssimo o que eu vou revelar para vocês aqui agora. Na verdade, foi amplamente discutido, né? Amplamente dito já ontem, não pelos grandes jornais que não tratam da forma que precisava, mas ontem houve uma ação assustadora contra a família Bolsonaro. Olha só o que o Eduardo Bolsonaro escreveu ontem na sua rede social, X. Bandidos sequestraram meus avós e minha mãe. Ordens de Moraes? Ele pergunta. Hoje cedo, os bandidos invadiram a casa dos meus avós, um casal de mais de 80 anos de idade, indefesos, no estado do Rio de Janeiro. Minha mãe, Rogéria, também estava lá. Eles chegaram gritando: sabemos que Jair Bolsonaro manda dinheiro para vocês. Queremos a grana. Amordaçaram meus avós, humilharam minha mãe, reviraram a casa inteira. Uma cena de terror que nenhuma família deveria passar. E tudo isso acontece depois de 2 vazamentos seletivos e perseguições de Moraes, que expõem nossos familiares como alvos fáceis. Até onde vai a sede de vingança desse homem? Até onde irá a obediência cega a policiais que cumprem suas ordens sem questionar? Hoje agradeço a Deus por eles estarem vivos, mas a angústia não passa. Como garantir a segurança dos meus familiares se minhas contas e da minha esposa estão bloqueadas? Se algum amigo tentar ajudar, também será perseguido e colocado em inquérito. Que a Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro consiga com rapidez prender esses criminosos. Mas fica a pergunta, que ecoa no coração de todos nós: quem realmente está por detrás deste terror?
A revista Veja fez uma publicação. Eduardo Bolsonaro culpa a Polícia Federal por assalto a mães e avós no Rio de Janeiro. E é interessante que ela trata como um mero assalto, né? Mas, inclusive, teve reféns, eles foram mantidos reféns por mais de 1 hora, né? E aí vem a matéria do Metrópolis aqui, ordens de Moraes, diz Eduardo, após assalto na casa da mãe. O deputado federal Eduardo Bolsonaro falou sobre o assalto de sua mãe e de seus avós em Resende, no Rio de Janeiro. O deputado federal publicou neste domingo um vídeo em suas redes sociais sobre o assalto na casa de sua mãe e de seus avós, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. O parlamentar insinuou que a culpa seria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Até onde eu entendi aqui, a questão que fica é não que o Eduardo Bolsonaro falou que o Alexandre de Moraes mandou isso acontecer na casa da sua mãe e dos seus avós. Não. Mas, porém, o que a gente percebe é que ele dá a entender, né, sim, de que depois do vazamento, das informações, da mídia divulgando, Bolsonaro tinha 30 milhões e mandava para todos os familiares, que era mentira, né? Que era mentira da mídia. Mandou para as pessoas específicas ali. Ele fala que essa responsabilidade, sim, tem a ver com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Dá uma olhada aqui na publicação do vídeo, né, do Eduardo Bolsonaro, que escreveu o seguinte, né? Sequestraram meus avós e minha mãe, gritando: sabemos que Bolsonaro faz pix para vocês. Cadê a grana? Desculpem os palavrões, mas não há outro adjetivo para o que estamos vivendo. Então, solidariedade a toda a família Bolsonaro. E fica aqui, né? O vídeo realmente tem alguns palavrões, tá? Então, se às vezes tem alguma criança aí, você pode mutar o volume aí, tá bom? Minha mãe, meu avô e minha avó acabaram de ficar detidos durante mais de 1 hora em cativeiro em sua própria casa. Quando os criminosos entraram, falaram: a gente sabe quem são vocês e a gente já sabe que o Jair Bolsonaro está repassando dinheiro para vocês e a gente quer esse dinheiro. Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar, para tentar nos fazer pirar a cabeça aqui para parar as denúncias de violações de direitos humanos que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Vocês que dizem que só estão seguindo ordem, vocês da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes, tem que me segurar aqui para não falar um palavrão, para tentar fazer esse tipo de coisa. E aí se matam os meus avós, têm mais de 80 anos de idade, ficaram presos, né? Teve gente que ficou preso dentro do banheiro com fita na boca enquanto reviravam a casa inteira. Se matassem um deles, para vocês nem aí. Não dá nada. Não é da família de vocês. Vocês vão se fuder. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Shor, agentes, escrivães da Polícia Federal, vocês que boa parte é da DIP, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal, que era comandado pelo mesmo cara que investigou a facada no meu pai e não resultou em nada e agora recebeu um carguinho lá em Londres, como adito da Polícia Federal. Me falhou aqui agora o nome desse desgramado. Eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas, lá no estado do Rio de Janeiro. E agora como é que eu fico? O filho da puta do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. Como é que eu fico para arranjar um segurança para eles? E quem bancar esse segurança? Será que não vai estar entrando também nos inquéritos do Alexandre de Moraes? Desculpa aqui, mas não tem como não perder a cabeça. Deram facada no meu pai, quase mataram o cara, agora querem colocar ele 40 anos na cadeia. Um cara que não roubou, não fez nada de errado, muito pelo contrário, todos que tiveram contato com ele elogiam a conduta. Coisa raríssima num presidente, entrar e sair com o mesmo patrimônio. Tendo que a família aqui quebrar a cabeça, ver como é que vai fazer para se sustentar. Porque se eu não tivesse pensado antes, como é que esse violador de direitos humanos chamado Alexandre de Moraes, como é que ele pensa? Eu estaria à mercê do congelamento dessas contas bancárias. Como é que eu ia fazer para alimentar os meus 2 filhos? Para estar com a minha esposa aqui nos Estados Unidos? Será que isso daí não foi longe demais, não? Será que a gente vai ter que falar que os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, dentre outros, têm as mãos sujas de sangue
por causa de uma perseguição idiota e sem nenhuma lógica, atrás de um cara inocente. Pois é, pessoal, o Flávio Bolsonaro fez também postagens, né, sobre o que tinha acontecido. Matéria da CNN: aliados prestam solidariedade a Flávio Bolsonaro após assalto à casa da família. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que mães e avós foram feitos reféns por criminosos que buscavam dinheiro supostamente enviado pelo pai. Então, teve muita gente que prestou solidariedade ao Flávio Bolsonaro. O SBT também fez uma publicação, né, sobre o tema aqui, o SBT Notícias: ex-mulheres e sogros de Bolsonaro são feitos reféns. Parabéns ao SBT, que foi um dos poucos jornais que tratou com a seriedade, né, necessária. E aí, o vídeo postado pelo Flávio Bolsonaro é esse aqui, né? E aí eu já vou ler a legenda para vocês. Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns na casa deles em Resende, Rio de Janeiro. Não foi um simples assalto. Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de 1 hora de terror com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva. Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o dinheiro que Bolsonaro mandava para os meus avós. E viraram a casa inteira. Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Já tomamos as providências e que, se Deus quiser, em breve, esses marginais covardes serão encontrados, né? E aí, muita gente prestou solidariedade. Acompanha aqui esse trecho comigo. Estavam com luva, mas ele tirou a luva para botar o negócio na boca da gente, botar o silver tape. Ficaram mais de 1 hora. Mas reviraram tudo, tá tudo revirado aqui. Levaram os celulares, levaram algumas joias. Eles estavam procurando dinheiro. Eles já vieram, certo, que disseram que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá. Ele já chegou dizendo que me abordou no banheiro. Já veio, parece que já veio mandado, sim. Disseram que era do Rio, que eram da Penha e que sotaque é de roceiro. Nós vai, nós faz. Eles estavam com... Pois é, você vê a gravidade, né, do ocorrido. Vários aliados fizeram vídeos de solidariedade, um deles o Jeffrey Chiquini, né? Olha só o trecho do vídeo aqui. Gente, hoje, pleno domingo, um dia de descanso para todas as famílias brasileiras. E vocês viram agora nas redes sociais do Flávio e do Eduardo Bolsonaro, criminosos entraram na casa da mãe deles hoje de manhã, onde ela mora com os pais ou avós idosos, não entendi muito bem, mas criminosos por encomenda, amando de alguém, com arma, amordaçaram as pessoas à procura de dólares, de dinheiro que o Jair Bolsonaro, em tese, estaria enviando para seus familiares. Tudo porque, com muita irresponsabilidade, passaram a divulgar que Bolsonaro estava movimentando milhões e milhares de dólares. Gente, olha só que absurdo. Esse regime escalou de um jeito que nunca antes se viu. Essa gente sequer tem a ética que o crime tem, que é não atacar as famílias. Esse regime do atual governo brasileiro não segue nem mínimas éticas que facções criminosas seguem, que é você ter um certo limite de ataque. Não, essa exposição a toda a família do Bolsonaro agora não pouparam ex-esposa, idosos. Esses criminosos só foram naquela residência por causa dessa irresponsabilidade. Investigações seletivas, divulgando informações sigilosas. É por isso, gente, que o inquérito policial ele tem que ser sigiloso. Além de ser uma exigência da Constituição, presunção de inocência. Presunção de inocência no inquérito policial sigiloso por quê? Porque o inquérito é uma peça sem contraditório e ampla defesa.
O inquérito policial é conduzido exclusivamente pelo delegado. Você não tem defesa no inquérito policial. Você não pode dar como verdade tudo aquilo que uma autoridade administrativa diz que está investigando, diz ser indícios. Então é o dever de tratamento do investigado como inocente. Por isso que você não pode sair divulgando informações de investigações. Olha aí o prejuízo que você causou a inocentes. Então não estão poupando, esse regime não está poupando nem a família do Bolsonaro. Quem propagou essas informações tem que ser responsabilizado. Quem está divulgando informações sigilosas do inquérito tem que ser responsabilizado, porque é crime, crime de abuso de autoridade. Quem está propagando essas informações também tem que ser responsabilizado, porque olha aí o que deram causa. Deus, nada de pior aconteceu, mas vejam a irresponsabilidade desses vazamentos de investigações. Essa é a consequência desse regime covarde. Covardes estão ultrapassando todos os limites. Pois é. Fica a indignação aí do Jeffrey Chechini, né? Advogado, e falando sobre as questões jurídicas do caso. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui, poder bater um papo com vocês. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E se já deu para vocês perceberem como está a situação toda, né? Ó, na descrição do vídeo, aqui em cima, caso você queira, né, tirar sua residência uruguaia e ter um plano B, né? Você não sabe até onde isso tudo pode parar. Eu julgo que você ter uma residência uruguaia é você ter um seguro liberdade, é ter uma garantia de que talvez, né, se preciso for, você tem uma solução para estar dando fora aqui do Brasil, porque a situação não é nada fácil mesmo, né? Nada fácil mesmo, tá bom? Então, desde já, obrigado e entre em contato, marca uma consulta com a gente. Imagina você algum dia ter que deixar o Brasil, você não se preparou, e o tema da imigração é um tema que você precisa fazer com cuidado, com cautela, com pessoas responsáveis. Pode ter uma estruturação, hoje já estando no Brasil, você pode fazer sua imigração para o Uruguai e ter uma conta bancária em dólar, já dolarizar o seu dinheiro, com um ID de residente, né, uruguaio. É lícito você fazer isso. Então, assim, entre em contato aqui que a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas. Grande abraço e até o próximo editorial.